etapas que eu coloquei aqui, tá? Dentro da minha experiência, não vi isso em livro nenhum, tá? Claro que a gente vê um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas na verdade é o que eu faço, como eu faço, são 12 etapas para que eu faça um orçamento bem feito, tá? Então vamos lá, esses 12 etapas aqui, nós começamos com o planejamento. Então quando você vai fazer vamos agora, depois que a gente já sabe, tem o conhecimento dos custos, da importância de um orçamento, então vamos agora começar um orçamento. Como é que se começa? Vamos levantar, primeiramente é o planejamento. Mas o que é o planejamento? Tá? Tem muita gente que mistura planejamento com programação e controle. Então eu vou separar aqui o que é planejamento, o que é programação e o que é controle. Então o planejamento é o levantamento das necessidades. Ok? Então, por exemplo, nós temos uma determinada obra e a gente sabe que aquela obra, vamos dizer, se for uma reforma, você vai ter umas necessidades. Se for uma obra desde o zero, desde a fundação, né, você vai ter outras necessidades, você vai ter fundações. Se for uma reforma, de repente, você não vai ter fundações. Então você precisa levantar o que você vai ter nessa obra. Então tem caixaria, tem acabamento, que tipo de acabamento é, se o acabamento vamos dizer, que tipo que é, né? Então isso tudo é feito no planejamento, que é o levantamento das necessidades. Depois que a gente levantou as nossas necessidades, aí nós vamos começar a especificar o serviço. Tá? Então nós temos um levantamento lá, que nós vamos fazer, por exemplo, na hora do acabamento, é um piso de porcelanato, ok? Então nós temos que especificar que vai ser de porcelanato, qual é esse tipo de piso, ou seja, o padrão. Existe porcelanato hoje em dia, acredito de 10, 20, 30 reais, e existe porcelanato de 200 reais no metro quadrado. Então você vai especificar. Então dentro daquelas atividades, você vai começar a especificar os serviços, ou seja, a mão de obra, e também você vai especificar já os materiais. Então qual é o tipo de material que eu vou usar? Então vamos dizer que alvenaria, a gente levantou que vai ter tantos metros de alvenaria, mas qual é a alvenaria, né? Nós vamos fazer com bloco de concreto, né? Ou nós vamos fazer com parede de drywall. Então isso tudo vai mudar, claro, na hora do orçamento. E é nessa hora que a gente vai fazer o levantamento da especificação dos serviços e dos materiais. Diante disso, a gente já especificou, já sabe, por exemplo, que o serviço, por exemplo, das paredes vão ser de alvenaria, de tijolo, que a gente diz aqui, nós temos o tijolo cerâmico de 8 furos, tá? Que é aquele tijolo de 9, 19, né? 9, 19 por 19. Então, esse tijolo, por exemplo, então a gente já especificando, a gente vai quantificar. Então aí a gente chega aqui na hora da quantificação dos materiais e, consequentemente, da mão de obra necessária para executar aquele serviço com aquele material especificado. Então, a gente está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, na quarta etapa de se fazer um orçamento. Na quinta etapa do orçamento, então, nós vamos começar a programar. Aí sim é a programação. Então tem o planejamento, agora vai começar a programação. Ou seja, a que momento nós vamos fazer aquelas atividades, tá? E a utilizar aquele tipo de material. Então, a utilizar a mão de obra para aquela atividade e a necessidade daquele material naquele momento, tá? Então vamos programar, ou seja, vai ter um início dessa atividade e vai ter um período, né? Vamos dizer que ela dure 1 mês, 2 meses, isso vai depender da atividade. E então você vai saber aí você vai começa a perceber que você começa a já raciocinar na formação de um cronograma. Então você já vai ter um período de início, de fim, né? Então que vai ter aquela duração daquela atividade. E durante essa duração você vai precisar daquela mão de obra, tá? E daquele material. Então você já começa a ter a programação dentro de um planejamento que você fez, que foi quando você levantou essas atividades que você ia ter que fazer, que você vai ter que executar. Aí nós temos, depois da programação, aí sim nós começamos a coleta dos preços. Por que isso acontece? Claro, a gente já tem o que a gente precisa, material, mão de obra. Já sabemos quando a gente vai utilizar aquele material para mão de obra. Agora a gente precisa começar a colher os valores dessas atividades, ou seja, a gente já tem claramente qual é a mão de obra que a gente vai precisar e claramente qual é o material que nós vamos precisar naquele determinado momento e quanto custa isso aí. Então é o levantamento do custo e aí você vai começar a estar transformando, né, não só o seu orçamento, mas dentro dos prazos, já com um cronograma já sendo, né, iniciado. Ok? Então aqui nós temos então a coleta dos preços.
Agora, a coleta dos preços, ela ajuda você a fazer a composição dos custos, tá? Porque, na verdade, quando você vai fazer um orçamento, por exemplo, quando você vai fazer um orçamento, por exemplo, tem a atividade, o item, fundações. Só que o item fundações, ele tem lá o concreto, ele tem a ferragem, ele tem formas. Então, tudo isso vai compor o custo de fundações. Então, você tem cada item que compõe. Então, você vai começar a compor esses custos dos serviços. Ok? Então, é essa etapa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na oitava aqui, então, ó, você compôs o serviço. Então, na verdade, o que você fez? Tudo aquilo que está na obra aqui é os custos diretos, que a gente falou bastante. Então, ele está feito o custo direto. Aí nós temos que também colocar os custos indiretos, ok? Então, esses custos indiretos, eles vão ser colocados nesse cronograma, tá? Se você viu durante a obra, por que é importante fazer o cronograma? Se você vai fazendo o cronograma, você tem a ideia exata de quanto tempo vai durar essa obra, tá? Você vai, claro, fazendo uma sequência possível, tá? Precisa, claro, se você não fizer, tem muitas etapas que se você não fizer a primeira, você não consegue fazer a segunda, então tem dependências, tá? Então quando você monta aquele programa com uma determinada folga, você tem que considerar, então, que você vai fazer aquela obra em um determinado período. Vamos dizer que seja de 10 meses, tá? Dependendo do porte da obra, em 20 meses, não importa. Só sei que diante disso você vai saber os seus custos indiretos, ou seja, você vai estar com o teu escritório, você vai estar lá com o vigia, né, com o xarife, você vai estar com o mestre de obra durante esse período de 10 meses, 20 meses. Então ele vai ser consequência desse cronograma montado, dessa programação que você fez, né, depois do planejamento. Então, se vocês estão entendendo essa sequência, fica fácil de qualquer um fazer um orçamento. Então nós temos os custos indiretos e, consequentemente, o terceiro custo que a gente falou muito é o BDI, que é então também colocado nesse orçamento. Tá? Então aqui nós temos, aqui durante esse processo aqui, nós fizemos o nosso cronograma físico e nesse momento que nós já temos os valores, já fizemos as coletas de preço, tanto de materiais como de mão de obra, nós já temos um cronograma financeiro. Tá? Então, esse cronograma, a gente pode até fazer uma outra live, falar sobre o cronograma, né? Mas todo mundo tem uma ideia do que é um cronograma, que vai ter lá suas atividades durante os períodos, né, de início e fim, a duração de cada atividade, e aí você tem o custo delas, e aí você consegue fazer mês a mês o teu custo durante todo o período da obra. E você tem também aquele custo que você vai acumulando mês a mês, né, que vai ser o custo total da obra acumulado até chegar no último mês, tá? Que a gente espera que aquele valor do último mês bata com aquele valor do início. Então nós vamos falar mais adiante aqui da necessidade do controle, do acompanhamento desse orçamento na obra, ok? E aí então é justamente esse dado que é o controle do cronograma físico-financeiro. Então a importância disso é fundamental, você fazer o cronograma no início da obra, depois durante a obra estar lá com o seu cronograma na obra, acompanhando, medindo a obra, vendo se, por exemplo, você está no quarto mês, o seu cronograma diz que você teria que estar fazendo aquilo. Se você estiver acompanhando o seu cronograma desde o primeiro mês, você vai estar fazendo aquilo, com certeza. Se não estiver fazendo por algum motivo, né, algum acidente, vamos dizer, que possa acontecer, né, então aí você vai ter maneiras, durante a obra, de arrumar esse caminho. Ou seja, você vai apressar alguma coisa, você vai começar a pensar, a trabalhar em cima daquela situação